Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Eu penso que a resposta para a pergunta em apreço é sim e não. E em primeiro plano, o que todo cristão que se preza e tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática e a inerrante e infalível palavra de Deus, o que todo cristão precisa ter em mente é de que a Escritura afirma de forma clara e explícita de que Jesus é Deus. Textos bíblicos como o livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso de número 6, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso de número 23, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de números 5 e 6, enfim, há uma série de passagens bíblicas que mostram com clareza que de fato Cristo é Deus. E é interessante porque no decorrer da história da igreja, no concílio ecumênico de Nicéia, em 325 depois de Cristo, isso também foi ratificado por um grande pai da igreja chamado Atanásio, ao ponto de Atanásio afirmar que na encarnação, apenas um adendo aqui, ok? Não é reencarnação, ok? A palavra encarnação significa em carne. Portanto, quando falamos que Jesus veio ao mundo, nós estamos dizendo que Jesus veio em carne. Reencarnação é outra coisa. Reencarnação significa vir após ao mundo vez após vez, ok? E, portanto, Atanásio afirmou que na encarnação Jesus não diminuiu a sua divindade, mas acrescentou a humanidade. Portanto, quando estamos diante do texto bíblico de que Jesus afirmou que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai, como resolver esse problema? Se Jesus é Deus, bem como o Pai, bem como o Espírito Santo, não é? Se ele de fato é Deus, como ele sendo Deus e sendo todo-poderoso, onisciente e presciente, não é? Como então ele não sabe ou não sabia o dia da sua vinda? O grande equívoco do pai da igreja, Atanásio, em Nicéia, foi fazer uma confusão e afirmar que Jesus neste dia mentiu, porque sendo ele Deus, e o pensamento é muito coerente, não é? Sendo ele Deus, porque ele disse que nem mesmo ele, o Filho, sabia o dia da sua vinda. Portanto, Atanásio, ele se embaraçou e afirmou que nesse dia Jesus mentiu, porque como Deus, ele sabe perfeitamente o dia da sua vinda. Eu penso que Atanásio se equivocou e ele não fez a distinção, e aqui está o segredo, do que costumeiramente usamos dentro da teologia, chamada de a união hipostática de Cristo. Isto é, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E isto, obviamente, foi corroborado no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Os pais da igreja e o concílio foi unânime em afirmar que Jesus era 100% Deus, bem como 100% homem. E é aqui que mora o segredo. E voltando um pouco à minha fala, há quem diga que o conceito da deidade, isto é, a divindade de Jesus, foi um conceito criado pelo imperador romano Constantino e exatamente no concílio de Nicéia. Não, não foi criado por Constantino, tampouco por Nicéia. Por quê? Porque outros cristãos piedosos, conhecidos como pais da igreja, não é? Antes mesmo do concílio de Nicéia, quase um século antes de Constantino e de Nicéia, eles já confirmavam a divindade de Jesus. Entre eles, nós temos grandes pais da igreja, como Justino Marte, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, enfim, todos eles eram unânimes na questão da divindade de Jesus, muito antes do concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia, por sua vez, apenas corroborou aquilo que já havia sido dito por cristãos antes, e é isso que nós devemos ter em mente. A questão da divindade de Jesus é algo tão sublime, tão precioso, que
Quem se opõe, quem é avesso a esse conceito e essa doutrina bíblica, na verdade são hereges. Obviamente, no contexto do Concílio de Nicéia, foi um conflito entre hereges, não é? E um detalhe interessante, que quando Constantino findou com a perseguição e adotou a igreja ou o cristianismo como religião oficial do Estado ou do Império Romano em 312 d.C., ele findou com a perseguição. Todavia, o seu filho, Constantino II, não é, promoveu uma perseguição ferrenha contra todos aqueles que adotaram o credo niceno. Inclusive, Atanásio foi perseguido, por quê? Porque eles criam que Jesus era Deus. Portanto, meus irmãos, Cristo Jesus é Deus. E como resolver o texto quando diz que de fato ele não sabia o dia da sua vinda? Nós devemos ter em mente que além de Jesus ser Deus, ele também é homem. Portanto, quando ele disse que não sabia o dia da sua vinda, obviamente ele sabia, bem como não sabia também, não é? Ele sabia como Deus, todavia não sabia como homem. Nós devemos fazer essa distinção da natureza hipostática de Cristo, porque senão nós incorreremos em grandes equívocos, erros de interpretação e, por que não dizer, até mesmo em heresias, ok? Veja bem, Jesus estava dormindo na polpa do barco uma certa vez e de repente uma grande tempestade assolou seus discípulos. Portanto, os discípulos vão acordá-lo e quando ele levanta, não é? Ele diz: acalma-te vento e aquieta-te mar. E, portanto, o mar e o vento se acalmaram, não é? Percebe que aí há uma representação clara da natureza hipostática de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Como o homem dormia na polpa do barco, Deus não pode dormir, não é? O texto bíblico, no livro dos Salmos, um dos Salmos diz que o guarda de Israel não dorme nem dormitará jamais. Portanto, Deus não dorme, quem dorme é o homem. Logo, quando ele é chamado pelos discípulos, ele, como Deus, repreende o vento e ordena para o mar se acalmar. Percebeu a distinção? Jesus, homem e Deus. Um outro texto interessante é que quando ele estava no Getsêmani, o texto bíblico diz que ele suou gotas de sangue. Obviamente, Deus não sua, não é? Quem sua é o homem, é o ser humano. Portanto, nós devemos ter isso em mente. Logo, quando Jesus disse que não sabia, ele sabia como Deus, todavia não sabia como o homem. Parece um paradoxo, não é? Portanto, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, como sendo palavra de Deus, nós devemos tomá-la como verdade absoluta. Há certas coisas que eu não entendo no texto bíblico, e é por isso que a união hipostática de Cristo se torna uma doutrina bíblica. Quando você vê uma doutrina fácil de ser entendida, de ser assimilada, pode suspeitar que é heresia. A doutrina, para ser de fato bíblica e verdadeira, genuinamente cristalina, pura, deve ser complexa realmente. Afinal de contas, o nosso gênero humano foi afetado pelo pecado, inclusive a nossa mente. Portanto, a nossa mente também é depravada e quando estamos diante do texto bíblico, nós não entendemos. Não entendo a doutrina bíblica da Santíssima Trindade. Eu não entendo, meus irmãos, e confesso, não entendo a responsabilidade humana frente à soberania divina. Não entendo, bem como também não entendo a doutrina da união hipostática de Cristo. Por quê? Porque a minha mente depravada foi afetada pelo pecado. Mas eu aceito, porque é um mistério da teologia e entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a doutrina é fácil de ser entendida, suspeita que é heresia. Ok? Abraço.